Olá! Você já reparou que os preços dos materiais escolares variam bastante ao longo do ano? Essa variação pode chegar a mais de 200%. Mas por que isso acontece e como podemos entender essas flutuações de preço? Nesse vídeo, vamos explorar como a variação de preços dos produtos é determinada por diferentes fatores e como podemos medir essa variação usando modelos econômicos, como, por exemplo, a Lei da Oferta e Demanda e o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice que mede a inflação. Para entender melhor sobre esses modelos econômicos, continue assistindo esse vídeo. Para falar sobre eles, eu vou passar por 5 pontos principais. O que são os modelos econômicos, quais as suas funções, exemplo do modelo econômico da oferta e demanda, outro exemplo sobre inflação, e por fim eu vou concluir discorrendo sobre os pontos principais desses modelos. Para começar, o que são os modelos econômicos? Quando a gente pensa em economia e tudo que ela representa, podemos ficar assustados, porque ela envolve muitos aspectos, consiste em milhões e até bilhões de atores organizados de uma forma muito complexa. Os modelos econômicos tentam explicar esses fatores, mas simplificando muitas dessas situações. Para criar esses modelos com sucesso, são feitas muitas suposições, para que se consiga fazer um modelo de como algo vai se comportar. Um exemplo disso é na modelagem financeira, onde faz-se suposições a fim de fazer projeções sobre investimentos. Nesse caso, investimentos têm um significado mais abrangente, que pode tratar da compra e venda de produtos, ações ou companhias. A modelagem financeira desempenha um papel crucial no processo da oferta pública inicial, o IPO, que é quando uma empresa torna suas ações disponíveis ao público. Para fazer isso, inicialmente, se estabelecem premissas, incluindo informações sobre o setor e da empresa e suas expectativas econômicas. Mas a modelagem financeira só tem início com um planejamento estratégico envolvendo decisões sobre o futuro da empresa e suas projeções sobre crescimento. Os seus objetivos incluem a suposição do preço das ações e a estimativa da demanda dos investidores. Durante o IPO, essa modelagem é fundamental, pois implica a construção de cenários futuros com base em suposições estratégicas e econômicas. Agora a gente vai falar sobre o que são as funções desses modelos econômicos. Os modelos econômicos são ferramentas poderosas usadas por economistas, governos, empresas e instituições acadêmicas para entender, analisar, prever e tomar decisões relacionadas à economia. Eles desempenham um papel crucial em várias áreas da economia e são utilizados da seguinte forma: compreensão e explicação de fenômenos econômicos. Eles ajudam para decompor a complexidade da economia em um jeito mais simples, permitindo uma análise bem mais detalhada. Análise de investimentos e de custos-benefícios. As empresas usam modelos econômicos para avaliar os custos e os benefícios de várias decisões tomadas por elas. Por fim, os modelos econômicos são frequentemente usados para fazer previsões sobre o comportamento do futuro da economia. Por exemplo, para prever taxas de crescimento, inflação e desemprego, o que os ajuda a tomar decisões políticas informadas. Agora eu vou apresentar um dos principais e mais simples exemplos de modelos econômicos, o da oferta e da demanda. Bom, o que é? Ele é um modelo que relaciona oferta e demanda de produtos com o seu preço. Quando a demanda de um produto é alta e a oferta é baixa, o valor desse produto tende a aumentar. Por outro lado, quando a oferta de um produto é alta e a demanda é baixa, o valor desse produto tende a diminuir. Resumindo, quando muitas pessoas estão procurando um certo produto que está em falta, o seu preço vai aumentar. Isso pode ser indicado nesse gráfico, em que o ponto de equilíbrio é o preço que o produto precisa ter para que sua oferta no mercado seja igual à sua procura. A origem desse modelo econômico é creditada a Adam Smith, um filósofo escocês que mencionou esse modelo pela primeira vez em seu livro A Riqueza das Nações, em 1776. Agora um exemplo. Antes do início das aulas, há uma grande demanda por cadernos, e como a demanda aumenta muito e a produção não acompanha, o seu preço aumenta, fazendo com que o preço dos cadernos e outros materiais escolares seja muito mais alto em janeiro e nos meses do início das aulas do que em outros meses. Vemos isso se você for comprar um caderno nos meses de janeiro, fevereiro e julho, que ele vai estar com um preço muito mais alto, enquanto se você comprar nos meses do meio do período escolar,
O caderno e os materiais escolares terão um preço muito mais baixo. Mas esse modelo tem os seus limites. Um exemplo disso é na publicidade, assim como nas mídias, onde o objetivo é criar demanda onde ela não existe. Por exemplo, nas redes sociais, elas criam uma demanda para um produto que não tinha procura. Aqui temos um exemplo de como a inflação é analisada por modelos econômicos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, tem como objetivo medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidas pela população. O resultado mostra se os preços aumentam ou reduzem de um mês para o outro. O governo utiliza o IPCA como índice oficial da inflação, sendo muito importante para a meta de inflação e para alterações das taxas de juros. Ele é calculado mensalmente pelo IBGE, em que são comparados por volta de 430 mil preços de produtos em relação ao mês anterior, e assim temos uma ideia da variação geral dos preços ao consumidor. Mas isso significa que nem sempre o IPCA reflete individualmente nos produtos da sua própria cesta. Por exemplo, no mês de novembro de 2023, o IPCA subiu em 0,28%. Isto quer dizer que os bens e serviços normalmente consumidos pela população brasileira tiveram uma média de aumento 0,28% em seu preço. Mas isso não reflete em todos os produtos do seu consumo. Um exemplo disso é que nesse mesmo mês, alguns produtos de sua cesta, como cosméticos, podem ter aumentado de R$10 para R$15, um aumento de 50% no seu preço. Isso acontece porque os produtos como cosméticos não compõem uma grande parte da cesta do brasileiro, ao contrário de outros produtos como a carne e o transporte, que compõem uma parte muito mais significativa da cesta da maioria dos brasileiros. Aqui tem alguns dos principais produtos na cesta do brasileiro. Então, mesmo que o IPCA seja de 0,24% em um mês, o aumento da inflação na sua cesta pessoal pode ser muito diferente dependendo dos produtos que você consome. Para prever a inflação, são utilizados modelos para prever o índice do IPCA. Tais modelos são utilizados pelo Banco Central para orientar decisões de política monetária, como prever pontos da inflação e agir preventivamente para controlar essa inflação. Um desses indicadores é criado usando um modelo que combina diferentes variáveis para prever a inflação no Brasil, utilizando como referência o IPCA. O indicador é derivado da construção de um modelo de fator dinâmico. Esse modelo tem a premissa de sequências lógicas observadas em um determinado fenômeno. Ele é regido por fatores que não dá para ver e que possuem uma dinâmica própria. Para selecionar as variáveis, são utilizados uma grande quantidade de dados, disponíveis no Banco Central e outras instituições, como a FGV. Essa seleção escolhe várias variáveis de acordo com alguns fatores. Se estão disponibilizadas com uma frequência constante, permitindo uma análise desses materiais feitas mensalmente, e se elas já estão disponíveis por tempo suficiente para que se possa fazer uma análise histórica suficiente. E essas variáveis podem ser de 4 tipos diferentes, que vêm variações nos preços dos insumos e variáveis, como preços de materiais industriais, variáveis de pressões inflacionárias, como as medidas de crescimento da dívida a ser paga, ou variáveis que influenciam nas flutuações econômicas e na taxa de inflação, como as mudanças no impostos, e, por fim, expectativas da inflação por parte das empresas do setor privado. Por exemplo, a previsão das ações desse setor. Para resumir, esses indicadores da inflação são uma aplicação específica dos modelos econômicos, que eles ajudam na implementação de política, de metas da inflação e no monitoramento da economia em tempo real. Eles são uma ferramenta muito importante porque ajudam a prever os pontos de mudança na inflação e, assim, tomar as medidas apropriadas para manter a estabilidade dos preços. Agora, para terminar, uma conclusão, em que eu vou falar da essência dos modelos econômicos. Em última análise, os modelos econômicos passam por 4 pontos principais.
Sua utilidade e objetivos, que os modelos econômicos não apenas simplificam a realidade econômica, mas também possibilitam uma compreensão mais profunda da economia e fornecem insights valiosos para a tomada de decisões informadas, beneficiando a sociedade como um todo. Eles representam uma ferramenta essencial para entender e moldar o futuro econômico em que vivemos. Compreensão e análise. Os modelos econômicos, em sua essência, são simplificações inteligentes do mundo econômico complexo, repleto de interações e variáveis. E a definição formal deles, de acordo com o The Capital Advisor, é que modelos econômicos são formas simplificadas que nos ajudam a entender interações econômicas entre agentes econômicos, empresas e a população em geral. Por fim, os modelos econômicos ajudam nas previsões e planejamentos. Os modelos são uma ferramenta valiosa para prever tendências futuras, como taxa de crescimento, inflação e desemprego, e fundamentais para embasar decisões políticas e estratégicas. Finalmente, muito obrigado por assistir e aqui estão as referências que eu usei.